predestinação, algo que é bem polêmico, e eu vou falar um pouco para você sobre duas linhas da predestinação. Muito prazer, eu sou o professor Robert Amorim, aqui da Escola do Chamado, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais nos próximos minutos. Até mais. Quero falar sobre um tema muito polêmico, que é a predestinação. Predestinação. Quero começar com Efésios 1, versículo 4, que me diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos, plural. Já vou falar um pouco sobre isso. Sermos, plural. Tá falando da igreja. Tá falando da nossa condição de igreja, tá certo? Irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, plural também, filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Existem alguns textos que falam sobre a predestinação. 2 Pedro 1,10 diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Efésios 1,5, e nos predestinou para filhos, acabei de ler. Efésios 1,11, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Romanos 8,29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Conforme a imagem de seu Filho, ou seja, nós precisamos ser cristãos. Mediante a fé, eu me torno a imagem do Filho. Romanos 8,30, e aos que predestinou, esses também chamou, e os que chamou também justificou. Depois leia esses textos com calma, porque ele trata sobre predestinação. A predestinação tem duas linhas, eu quero te explicar, tá? E por favor, eu não quero gerar confusão, você siga a linha que o teu pastor seguir, a tua igreja seguir. Predestinar significa determinar o futuro. A linha de pensamento, que não é tão aceita, vamos chamar assim, é que Deus já predestinou, já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso já foi feito. Não tem mais como mudar. Deus já escolheu o nosso destino. Ou seja, essa linha de pensamento da predestinação, o Senhor já sabe, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o céu, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o inferno. O Senhor já escolheu e já determinou quem vai para onde. E não tem como mudar isso. Essa é a linha de pensamento 1, tá? E a linha de pensamento 2, que é a que vamos chamar assim, 80% dos cristãos acreditam, é que a predestinação ela é apenas para Israel e para a igreja. Por isso que eu falei daquele plural, não é? Depois você pode até voltar o vídeo. Deixa eu voltar aqui o slide. Por isso eu falei desse plural, para sermos, está falando de igreja. A adoção de filhos, está falando dos filhos espirituais que nós vamos ser por meio de Jesus Cristo. Então, a predestinação do que o Senhor está falando, na minha opinião, tá certo? Nós somos predestinados, sim. Todo aquele que aceitou a Cristo, ele vai para o céu, tá certo? E aquele que não tem Jesus como seu Senhor, ele vai para o inferno. Então, a predestinação não é que o Senhor já sabe quem vai e quem não vai. A predestinação é justamente isso. Aquele que tem Jesus, ele vai. Aquele que não tem, infelizmente, não vai. Ou seja, não para o ser humano individualmente, continuando aqui. Ou seja, Deus já determinou o destino de Israel e o destino da igreja. Então nós podemos aqui, em Adão, todos são predestinados a morrer. 1 Coríntios 15, 22 diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão glorificados em Cristo. Aqui, e em Jesus todos são predestinados à salvação. Mas a todos quantos o receberam, precisa receber para ser salvo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Lembra de filhos? Aos que creem no seu nome. Voltando a esse texto de novo aqui, para adoção de filhos, a todos quanto o receberam. Então a predestinação é o método, não é? Ou seja, recebe Jesus, você é predestinado à salvação. Tá ok? E aqui, um exemplo, não é? Um exemplo, um aluno de engenharia. Ele está predestinado a ser engenheiro. O futuro está determinado. Ele vai ser engenheiro, mas
ele tem que fazer as provas, claro, ele tem que tirar boas notas, sim. Aí sim, ele vai ser engenheiro. Mas ele está predestinado, se tudo ocorrer bem, ele vai ser um engenheiro. A igreja está predestinada ao céu. Se aceitarmos a Cristo, faremos parte dela. Somos predestinados por Deus para a salvação, porque somos parte da igreja. Essa é uma frase do pastor Silas Malafaia, que eu pessoalmente gosto muito dessa frase. Somos predestinados por Deus para a salvação, porque somos parte da igreja. Não somos parte da igreja porque somos predestinados individualmente. Então, ou seja, se eu faço parte da igreja, somos predestinados por Deus para a salvação porque somos parte da igreja. Eu estou na igreja, aí sim, se eu estou na igreja, eu estou predestinado à salvação. Não é? Não é porque eu sou salvo que eu sou predestinado para a igreja. É bem interessante. Jesus como Salvador vai para o céu, faz parte da noiva, e se afastou e não tem mais Jesus como Salvador e Senhor, vai para o inferno. Essa é a predestinação, que 80% essa linha da predestinação. Agora, é claro, eu não quero cair em contradição, mas nós não podemos ferir a onipresença de Deus. É claro que o nosso Deus, a Bíblia diz que ele é conhecedor de eternidade a eternidade. Então, como é que eu vou dizer? Eu não quero cair em contradição, mas eu dizer que Deus não sabe o que vai acontecer conosco no futuro, talvez eu esteja menosprezando a onipotência de Deus. Eu acho que o Deus, que é conhecedor de eternidade e eternidade, até sabe o que vai acontecer conosco. Mas, se a gente quer ser engenheiro, nós temos que passar e estudar e ser aprovado. Então, saber que Deus sabe, sim. Agora, que Ele nos predestinou e já sabe quem vai e quem não vai, e que nós não temos mais chance de, se você pode ir para a igreja, você pode aceitar Jesus e você não vai ser salvo. Não é isso. Deus, Ele colocou essa condição, não é? A predestinação é para a igreja vai para o céu. A predestinação é justamente para Israel. Deus predestinou Israel e Deus predestinou a igreja, não o ser humano individualmente. Isso é muito interessante, tá certo? Deus te abençoe. Eu vou te chamar para uma aula ao vivo que nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Deus te abençoe.